que há no coração do Espírito Santo, se é que eu posso usar essa palavra dessa forma, essa urgência que há dentro dele, em encontrar esta noiva e conduzi-la para aquele grande encontro, esse encontro que chamamos de arrebatamento. Mas na verdade o arrebatamento, ele inicia a partir desse momento. O arrebatamento, de forma específica, escatológica, se refere àquela igreja no tempo do fim. E quando esse arrebatamento começa para ela? Quando ele a encontra, e ele vai trabalhando Cristo nela, ele vai revelando Cristo a ela, ele vai dando as riquezas de Cristo para ela. Não há nenhuma finalidade nele de aparecer, mas de mostrar Cristo. Porque ela não vê, ela não o conhece pessoalmente. Quem era Isaac para Rebeca? Um total desconhecido. Mas agora ela passa a conhecê-lo. Ela passa a conhecê-lo pela forma como aquele cavaleiro nobre, distinto, Eliezer, fala dele. Ele fala dele de uma forma única. Ele fala dele de uma forma tão profunda, tão distinta. Ele não faz nenhum exibicionismo ali sobre ele. Ele fala dele porque ele o conhece tão bem. Porque ele é aquele servo da casa a quem o Senhor Abraão confiou tudo no que competia, ou todas as esferas que competiam, seus bens, sua casa, tudo ele confiou a este maravilhoso servo, o Eliezer. E ele fala desse filho de uma forma tão distinta, que o coração dela é pouco a pouco tomado de um profundo constrangimento de amor. É como se aquelas palavras sobre ele abraçassem-a. Aquelas palavras foram perfurando o seu coração de amor. À medida que as suas palavras são proferidas, aqueles bens lhe são entregues, o coração dela é totalmente tomado. Irmãos, irmãs, como nós precisamos que esse majestoso e glorioso Espírito Santo possa arrebatar os nossos corações nesses dias. Como o coração de Rebeca foi arrebatado, seja também os nossos corações arrebatados nessa hora, nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tantas possibilidades, de tantas oportunidades, e por detrás de tantas possibilidades e oportunidades, escondem caminhos, labirintos tortuosos, perigosos, e que podem roubar aquilo que é o melhor de Deus para nós, seu filho. Então aqui, eu quero que você veja, o Espírito Santo, ele está numa missão especial, encontrar e buscar a noiva de Cristo. Vou colocar isso com muito cuidado, é uma impressão que eu tenho, baseado nessa história, e aqui eu não estou fazendo uma exposição dogmática, porém quando eu leio essa história, eu vejo esta frase, o Espírito Santo está aqui, numa missão especial, encontrar e buscar a noiva de Cristo. Muitas vezes, nós usamos essa frase, Cristo virá buscar a igreja, Cristo virá buscar a igreja. Essa história me diz que não é bem assim, Cristo não virá buscar a igreja, o Espírito Santo veio buscar a igreja, Cristo virá encontrar com a igreja. Por favor, vem comigo aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. O versículo 17, 1 Tessalonicenses 4, 17. Então, nós, que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados em nuvens, juntamente com eles. Agora,
olha essa frase, ao encontro do Senhor dos ares. Ao encontro do Senhor nos ares. Então, baseado nessa história, é certo dizer que Cristo virá nos encontrar e que o Espírito Santo já veio nos buscar. Ele nos encontrou, agora Ele está nos levando para esse encontro. Meus irmãos e irmãs, eu creio que meditar neste assunto, a partir desse ponto de vista, traz para nós um senso de alegria e de pertencimento. Isso traz cura, isso traz libertação. Porque muitas e muitas vezes, especialmente aqueles que, como eu, viemos de movimentos pentecostais, esses movimentos eram baseados muito em experiências sensacionalistas, no que concerne o ministério e a obra do Espírito Santo. Porém, hoje, quando você olha de forma microscópica pela palavra de Deus, você começa a ver a glória deste assunto, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é a obra do Espírito Santo, qual é o propósito central desta obra. O propósito central desta obra não é fazer da igreja um fim em si mesma, porque aí agora tudo muda, porque agora nós percebemos que neste grandioso ministério, Cristo é o centro. Falar de Cristo é o grande tema desse ministério. Glorificar a Cristo é a grande obra deste glorioso Espírito Santo. Então a gente sai de cena, porque dentro do movimento do pentecostalismo, a igreja fica no centro, os dons ficam no centro, ministérios ficam no centro, muitas coisas ficam no centro, a obra fica no centro. E agora nós descobrimos que, de acordo com o que está registrado nesse capítulo 24, o centro não é ela, o centro é Ele. A exclusividade não é dela, a exclusividade é dele. Toda centralidade está em torno dele, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma particularidade da obra do Espírito Santo que não esteja concentrado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Toda a sua obra concentra-se nele, e não que a igreja apareça, mas sim que ele seja central em toda a sua obra e ministério. Aí aqui, você vai ver dois pontos que devemos considerar. Primeiro, a grande missão do Espírito Santo é nos buscar. Então, vamos ao segundo ponto. Cristo não virá nos buscar, Ele virá nos encontrar, de acordo com a doutrina deste capítulo 24 de Gênesis. Isso traz a nós, como eu disse a vocês, um senso de pertencimento, um senso de alegria e de prazer. Isso traz para dentro de nós uma segurança incontestável, uma segurança incontestável, que Ele, o Espírito Santo, assim como Eliezer não falhou naquela missão, Ele também não falhará nesta missão. Aleluias! Então, meus irmãos, nós estamos seguros. Você sente essa segurança a partir desse ponto de vista? É claro que tem que sentir, como não? Como não estar seguros? Porque se dependesse de Rebeca, ela nunca poderia ter conhecido Isaac. Mas graças a Deus que aquele nobre cavalheiro, ele a encontrou. Ele foi até a sua casa e habitou. Ele revelou todo o seu propósito. Ele manifestou uma urgência no seu coração. Ele constrangeu o coração dela, de forma que todos da sua casa
e principalmente ela, Rebeca, estavam todos eles plenamente convencidos daquela extraordinária missão. Eles ficaram convencidos